Agora nós vamos abordar o princípio dos trabalhos virtuais. O princípio dos trabalhos virtuais, nós vamos chamar aqui de PTV, ele pode ser encarado simplesmente como uma garantia de equilíbrio escrita de maneira mais sofisticada. O termo virtual aqui, ele existe em essência ou em efeito, mas não de fato, como uma realização de um ato. Está associado a uma existência aparente e não objetiva. E o que é o trabalho virtual, então? O trabalho virtual pode ser considerado como trabalho produzido em uma das seguintes situações. É o trabalho realizado por forças reais durante um deslocamento virtual ou o trabalho realizado por forças virtuais durante um deslocamento real. Deslocamento virtual é um pequeno deslocamento hipotético, sem nenhuma origem mecânica, ou seja, que não vai ser causado por nenhuma força real. Então não existe uma relação de causalidade. A força virtual é uma força hipotética, sem também nenhuma origem mecânica, em que não é causada por nenhum deslocamento real. E existe uma correspondência e não uma causalidade entre a força e o deslocamento. Na expressão então do trabalho virtual, a força e o deslocamento envolvidos, no caso virtual e real, ou vice-versa, eles têm uma relação de correspondência, mas não de causalidade. Ou seja, a força virtual não tem nenhuma relação de causa com o deslocamento real. Ou a força real não vai ter nenhuma relação com o deslocamento virtual. Vamos então abordar agora o princípio do trabalho virtual para partículas, corpos rígidos e corpos deformáveis. E vamos começar aqui com o princípio do trabalho virtual para partículas. Primeiramente, vamos imaginar uma partícula que está em equilíbrio estático sob a ação de um sistema de forças, F1 até Fn, como está mostrado nessa figura aqui. Então, para esse sistema de forças, nós vamos impor um deslocamento virtual que nós vamos chamar de dV. Então, observem, nós temos aqui um sistema de forças reais e vamos aplicar um deslocamento virtual. Nesse deslocamento virtual, o ponto O, ponto de aplicação das forças, ele vai se deslocar para O', para a posição O', e vai resultar no deslocamento dV. E para que a partícula esteja em equilíbrio, nós devemos garantir que a resultante das forças ela seja nula. Então, essa é a condição de equilíbrio. Então, ao imaginarmos que o ponto O sofre um deslocamento virtual dV, o trabalho virtual que vai ser realizado por todo esse sistema de forças, ele vai ser o trabalho de cada força, F1 até Fn, quando se desloca da mesma quantidade de dV. Então, o trabalho virtual, dW, pode ser indicado por F1 dV, mais F2 dV, mais Fn dV. Ou seja, somatório de Fi dV, que tem que ser igual a zero. E uma vez que dV ele é o mesmo no cálculo da parcial de cada força, nós podemos colocar somatório de Fi em evidência, multiplicado por dV, e a condição para que este termo seja igual a zero, como dV ele pode ser um valor qualquer, a condição que se tem aqui é que o somatório de forças em I é igual a zero. E como a resultante de forças é exatamente o somatório de Fi, nós temos então a condição que o trabalho realizado é igual a zero. Observem que a condição de equilíbrio garantiu a nulidade, ou garantiu que seja nulo a variação do trabalho virtual. Então, de forma análoga ao que nós mostramos anteriormente,
Se nós partirmos do equilíbrio de um corpo rígido, lembrando aqui que um corpo rígido ele é formado por uma série de partículas, cuja posição relativa não se altera. Então, partindo do equilíbrio de o corpo rígido, qual nós aplicamos um deslocamento virtual, nós chegamos à conclusão que o trabalho virtual é nulo. E nós podemos também enunciar o princípio dos trabalhos virtuais para os casos que foram indicados acima. Então, o PTV, ou princípio dos trabalhos virtuais, pode ser enunciado da seguinte forma: o trabalho realizado por um sistema de forças em equilíbrio, atuando em uma partícula ou em um corpo rígido, quando esse sofre um deslocamento virtual, é nulo. Então, observem, a condição dada de equilíbrio, somatório de forças igual a zero, garante que o trabalho virtual realizado é nulo. Agora vamos abordar o princípio dos trabalhos virtuais para corpos rígidos. Então, se é aplicado um deslocamento virtual a um corpo rígido, que está sujeito a um sistema de forças em equilíbrio, o trabalho virtual realizado pelas forças é igual a zero. Ou seja, como nós vimos, dW, somatório de FI e dV, igual a zero. A recíproca também ela é verdadeira, ou seja, se o trabalho virtual total realizado por um sistema de forças reais, atuando em um corpo rígido, quando ele está submetido a um deslocamento virtual, é igual a zero, então o sistema de forças está em equilíbrio. Então, observem, se nós temos um sistema de forças que está em equilíbrio, isso leva a que o trabalho virtual seja zero. E se, por acaso, em alguma estrutura nós aplicarmos um deslocamento virtual e determinarmos e verificarmos que esse trabalho realizado é nulo, então, como consequência, as forças que estão atuando nesse corpo vão estar em equilíbrio. O exemplo aqui é a determinação de reações de apoio em estruturas isostáticas. Para isso, nós vamos considerar um exemplo bem simples, que é um exemplo de um pêndulo. Então, nós temos aqui um pêndulo que está apoiado no seu fulcro. Aqui, Nós temos a P1 e P2, que são as duas forças que estão atuando do lado esquerdo e do lado direito. O segmento do lado esquerdo tem comprimento A, o segmento do lado direito tem comprimento B. E esse pêndulo, devido a uma diferença entre P1 e P2, ele sofre uma rotação delta-θ. Ou melhor, nós não sabemos qual é a relação entre P1 e P2. Porém, esse sistema tem um grau de liberdade que é a rotação. Agora vamos considerar o seguinte, uma rotação virtual delta-θ, dθ, em torno do fulcro. Bem, então nós temos o seguinte, que o trabalho virtual realizado por esse deslocamento virtual vai ser dado pelo seguinte. Temos aqui que as forças P1 e P2 são forças reais e elas vão realizar um trabalho virtual quando elas se deslocam nesse deslocamento, quando elas se deslocam virtualmente. Então, o trabalho realizado pela força P2 vai ser P2, B seno de dθ. Observando aqui, nós temos P2. P2 vai se deslocar essa quantidade, como está indicado aqui. Essa quantidade pode ser representada por B seno do ângulo dθ. Observem que, como esse ângulo, nós estamos supondo que o ângulo é pequeno, o seno de θ ele pode se confundir com o comprimento. Então, neste caso aqui, nós temos que P2 se desloca B seno de θ. Observem que nós temos também o deslocamento de P1. Observem que o deslocamento associado a P2 ele ocorre na mesma direção da força, daí o sinal positivo, como está indicado aqui. E agora vamos analisar o trabalho realizado por P2. Por P1. O trabalho realizado por P1 é a força P1 vezes o deslocamento, que é A seno de dθ. Observem que nós temos A aqui, que é o braço de alavanca. O deslocamento vertical pode ser calculado como seno do ângulo dθ. Então, se aqui temos dθ, aqui também temos o ângulo dθ, como está indicado. O sinal é negativo, porque o deslocamento ocorre em sentido oposto à linha de ação,
ao sentido da força P1. Então, nós temos que o trabalho realizado por P2 é positivo, pois o deslocamento está na mesma direção e mesmo sentido. E o trabalho virtual realizado por P1 ele é negativo, pois o deslocamento está na mesma direção e sentido oposto. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o trabalho virtual seja igual a zero. Porque o que nós temos aqui? Se o trabalho virtual for igual a zero, então nós garantimos que P1 e P2 estarão em equilíbrio. Bem, para garantir o equilíbrio, então fazemos o trabalho virtual igual a zero, que vai resultar no seguinte, fazendo um algebrismo aqui, P2B menos P1A seno de θ igual a zero. Bem, quando que isso aqui vai ser igual a zero? Como o ângulo dθ ele pode ser qualquer, a única forma de se chegar ao equilíbrio aqui é se essa primeira parcela entre parênteses for igual a zero. Com isso, a gente consegue eliminar seno de dθ dessa expressão e chegamos nessa equação. Observem que a equação para garantir que o trabalho virtual seja zero é exatamente a equação de equilíbrio, a equação de momentos em torno do fulcro desse pêndulo, P2B menos P1A. E assim nós conseguimos relacionar P1 e P2, ou melhor, conseguimos relacionar a equação resultante do equilíbrio de trabalhos virtuais com a equação de equilíbrio de momentos. Agora vamos considerar o mesmo problema, porém vamos prescrever a reação vertical R no fulcro, como está indicado aqui. A reação, lembrando, é uma força real. E neste caso, o sistema vai ter somente 1 grau de liberdade. Observem que nós estamos associando aqui uma força R e vamos aplicar uma translação virtual dV, como está indicado aqui. Então, temos a força R, aplicamos uma translação virtual dV. Essa força real, quando se desloca ao longo desse deslocamento virtual, vai gerar trabalho virtual que nós vamos chamar de dW. Não somente a força, não somente a reação de apoio, mas todas as forças que estão associadas aqui. Então, o trabalho virtual realizado pela força R é RdV, pois dV está no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido da força R. A força P2 gera um trabalho P2dV com sinal negativo, porque a força está no sentido oposto, está no sentido oposto do deslocamento virtual dV, da mesma forma que a força P1, que também encontra-se na mesma direção, porém em sentido oposto ao deslocamento dV. No equilíbrio, nós vamos ter, para que esse sistema de forças esteja em equilíbrio, nós fazemos o diferencial de trabalho virtual dW igual a zero, que vai resultar nessa equação, que está indicada aqui. Observem que após um algebrismo aqui, nós podemos colocar o termo dV em evidência. E como dV é um deslocamento virtual qualquer, a única forma desta equação ser nula é se o termo entre parênteses for igual a zero. Dessa forma, então, a gente pode eliminar o termo dV e chegamos na equação de equilíbrio R igual a P2 menos P1. Observe que, neste caso, trabalhando com dois deslocamentos distintos, no primeiro caso, nós trabalhamos com uma rotação virtual, onde chegamos numa equação equivalente ao equilíbrio de momentos, e agora nós trabalhamos com um deslocamento linear virtual, onde chegamos numa equação equivalente ao somatório das forças em Y.